Meditação da Semana da Paixão do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 2 ao 4. Cantavam como que um cântico novo, diante do trono, diante dos 4 seres vivos e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com a prostituição, pois são virgens. Queridos irmãos, este cântico novo nada mais é do que aquele hino entoado pelos anjos no paraíso e trazido a nós por Jesus Cristo neste exílio terrestre. O livro, escrito por São João, traz a figura dos 4 animais, que na interpretação dos padres da Igreja simbolizavam os 4 evangelistas. O boi São Lucas, pelo fato de narrar o nascimento do Cristo com grande riqueza de detalhes. O anjo São Mateus remonta à antiga tradição dos judeus que a Torá foi dada a Moisés pelos anjos, ou seja, estas leis são divinas. Neste evangelho, São Mateus demonstra que Jesus é o cumprimento da lei e das antigas profecias. O leão São Marcos, o evangelho que dará ênfase à natureza humana de Cristo e o divino poder que esta traz de sua divindade. Assim como um leão que demonstra sua força interior pelo rugido, o Cristo demonstrará por palavras e sinais o poder de Deus. A águia, São João, trata-se da narração catabática. Como a águia dá um rasante diante de sua presa, o movimento deste evangelho é a descida de Deus em meio aos homens, com o intuito de elevar a humanidade. Por isto, São João começa o seu evangelho. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O cântico novo tratado nesta passagem bíblica trata-se dos 4 evangelhos, que são como que uma partitura dos músicos, neste caso, os apóstolos. Estes representados pelos anciãos, que do grego provém a palavra presbítero. Os apóstolos são os novos anciãos, tal como os 12 anciãos em torno a Moisés no Antigo Testamento. Agora, o Cristo elege os novos mediadores entre ele e a humanidade. Os santos apóstolos trazem esse cântico celeste que até então os anjos entoavam no paraíso, mas aos ouvidos humanos eram estranhos. O Verbo de Deus, por meio da escada de sua humanidade, desce até nós e faz os primeiros discípulos que deverão espalhar pela terra a mais doce de todas as melodias, Caritas. Como o antigo canto da liturgia romana na solenidade da Ascensão do Senhor, bem expressa este profundo conhecimento. Salutis humani sator Iesu voluptas, cordium orbis redempti God conditor et casta lux amantium. Ó Jesus, autor da salvação dos homens, vós sois o deleite das almas, ó Criador do orbe redimido, e a luz pura dos que amam. O deleite causado pela caridade é a luz que guiou as almas apostólicas, onde os ouvidos se maravilham com a ternura das palavras que jorram dos lábios e nascem do coração. As almas sedentas vinham beber nesta fonte cristalina que era a doutrina dos apóstolos. Segundo o livro do Apocalipse, estes foram resgatados da terra e não se contaminaram com a prostituição, pois são virgens. Irmãos, vivemos em tempos de grande prostituição, onde as almas se relacionam com falsas divindades, e nas relações humanas, o comércio da luxúria e da avareza, a pôr fim a este hino entoado pelos santos anjos e os santos apóstolos. Os católicos estão a perder a virgindade de sua fé, tendo a vulgaridade pagã adentrado nos umbrais da casa de Deus. Temos que urgentemente voltar aos santos evangelhos, com aquela gana que São Paulo tinha em levá-lo, até que arrancassem suas cordas vocais pelo machado em sua garganta. É preciso que os ouvidos voltem a se encantarem com os hinos da Nova Jerusalém,
Não podemos nos portar como alheios a tão grande coral feito pelo Espírito Santo, em almas virgens como São Bento, Santa Teresa, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha. Almas cristãs que já não ouvem uma melodia que eleva o coração aos céus, mas estão acostumadas com os hinos que as encerram ao pó da terra. Não podemos nos contaminar com esta prostituta que se tornou a modernidade. Não aceitaremos o seu hino sedutor, que é o liberalismo. Não queremos os seus frutos, que são o relativismo, ceticismo, materialismo, imoralidades, vandalismo, mentiras, sacrilégios, blasfêmias e tudo aquilo que ergue-se do grito infernal de Lúcifer contra Deus. Nesta semana da Paixão do Senhor, o Cristo lavará as vestes de nossa alma com a alvejante do seu divino sangue. Deus quer almas virgens. Estas se unirão ao grande coro formado pelos querubins e as hierarquias celestes. A grande partitura, a fim de aprendermos a doce melodia do paraíso, são as Escrituras. Esta vida é como que um ensaio para o que cantaremos eternamente. Exultate iusti in Domino, rectos descet collaudatio. Rejubilai aos justos no Senhor, o louvor fica bem aos retos. Bem elucidou o Padre Veis. Deixemos de ser homens naturais e nos elevemos acima de nossa debilidade, porque então nos revestimos dele e são nossos seus bens e suas forças. Ele vive em nós e nós nele, que é a nossa própria vida. Nossas ações são ações de Jesus Cristo, cuja vida se manifesta em nós. Nossa debilidade se faz vitoriosa e invencível. Achamos fácil o difícil, leve o jugo mais pesado, e produzimos frutos em abundância, não só para o tempo, senão para a eternidade. Portanto, Cristo entoará este novo cântico em nossos próprios lábios, tal como foi o Cristo a falar em Agostinho e Crisóstomo, a tantas almas surdas, a tão bela música. Os índios, em meio às florestas brasileiras, escutavam pelas curvas das montanhas aquele pequeno coro de jesuítas a cantarem uma missa em meio às árvores e, ao se depararem com tão pura fé, logo se submetiam àqueles homens que pareciam ter vindo dos céus. Por isso, queremos rezar com as palavras de Santo Efrém, o grande diácono do século IV. Diariamente vos abraçamos nos sacramentos e vos recebemos em nosso corpo. Tornai-nos dignos de sentir em nós mesmos a ressurreição que esperamos. Com a graça do batismo, conservamos escondido em nosso corpo o tesouro que nos destes, tesouro que aumenta na mesa dos vossos sacramentos. Fazei-nos viver sempre na alegria da vossa graça. Possuímos em nós, Senhor, o memorial que recebemos de vossa mesa espiritual. Concedei-nos a graça de possuirmos, na renovação futura, a realidade plena que ela nos recorda. Nós os pedimos que, através daquela beleza espiritual, que a vossa vontade imortal faz resplandecer até nas criaturas mortais, nos leveis a compreender retamente a beleza da nossa própria dignidade. A vossa crucifixão, ó Salvador dos homens, foi o termo da vossa vida corpórea. Concedei-nos que, pela crucifixão do nosso espírito, alcancemos o penhor da vida espiritual. Vossa ressurreição, ó Jesus, faça crescer em nós o amor ao homem espiritual, e os sinais dos vossos sacramentos sejam para nós um espelho para conhecê-lo. Vossa economia divina, ó Salvador dos homens, é a imagem do mundo espiritual. Dai-nos correr nele como homens espirituais. Não priveis, Senhor, a nossa mente da vossa revelação espiritual, e não afasteis de nossos membros o calor da vossa suavidade. Vendo o Senhor e falando com Ele com tanta frequência, vi brotar em mim um amor muito maior por Ele e uma enorme confiança. Eu percebia que, embora fosse Deus, era homem, alguém que não se espanta com as fraquezas dos homens. Santa Teresa de Ávila. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.